Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 29. Nós vamos... hoje é o encerramento do Sermão da Montanha. Lembrando que nós iniciamos o Sermão da Montanha no capítulo 5, desde lá do outro salãozinho, e agora nós vamos... concluir hoje o Sermão da Montanha. Às vezes a gente pensa, ou às vezes a gente acha que, nossa, mas levou tanto tempo. Os maiores teólogos aí, dependendo do livro, levaram mais de 6, 7, 8 anos para ministrar só no livro, mas o Senhor tem dado graça e tem nos ajudado e tem nos ensinado muito no decorrer dessa caminhada. Então nós vamos no capítulo 7 de Mateus, o versículo 24 ao 29. Eu vou ler, os irmãos acompanhem nesse encerramento do sermão. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Meus amados irmãos, aqui dentro deste texto, perto de Jesus concluir o Sermão no Monte, Jesus ele conta a ilustração dos dois caminhos, aquilo que nós falamos a última vez. Ele conta a ilustração dos dois caminhos com um propósito, cujo propósito era de ensinar sobre o caminho estreito, o oposto ao largo, e por conseguinte ele então alerta para o cuidado que devemos ter para não sermos enganados também pelos falsos profetas, enfatizando o exemplo das duas árvores que identificam o verdadeiro e o falso profeta, o fruto bom ao oposto do fruto ruim. Isso foi o que nós falamos a outra semana. Agora adiante, Jesus ele continua então dizendo que nem todos, pelo fato de professarem ser cristãos, que nem todos, pelo fato de estarem na igreja e possuírem dons espirituais, significa que são verdadeiros cristãos. Jesus vai dar continuidade e vai mostrar que isso não quer dizer que são verdadeiros cristãos. A Bíblia vai mostrar que Jesus vai deixar bem claro que não é porque profetiza no contexto, não é porque revela, ou porque faz qualquer outra coisa em nome de Deus, que é um verdadeiro cristão. Jesus dá essa continuidade. Contudo, ele diz que aqueles que demonstram pelas suas atitudes fazer a vontade de Deus, não aqueles que fazem as coisas em nome de Deus. Jesus deixa bem claro isso. Então não se iluda com isso. Então não se iluda, não seja enfeitiçado por aquilo que as pessoas fazem em nome de Deus. O que Jesus vai nos ensinar aqui nesta noite, e talvez chame muito a nossa atenção e tem que nos trazer um grande alerta para a nossa vida, para a minha vida, é que ele demonstra que o verdadeiro cristão é aquele que demonstra pelas suas atitudes fazer a vontade de Deus. Como? Observando os mandamentos em amor, observando os mandamentos de Deus em amor e praticando isso,
em amor, que é o verdadeiro cristão. E este é o verdadeiro cristão que vai morar no céu. Então, finalmente, Jesus ele conclui o Sermão do Monte. Ele vai concluir o Sermão do Monte com uma parábola sobre os dois construtores e sobre as duas casas. Então, esta última sessão, ela mostra a atitude do homem sábio e do homem tolo ou insensato, ou o homem louco. Esta parábola vai mostrar então essas atitudes em relação aos ensinamentos de Jesus. Jesus, numa certa feita, ele disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Numa certa feita, alguém chegou até Jesus: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. A Bíblia está mostrando que eles fizeram algo em nome de Jesus, sim, e que coisas se manifestaram no nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem todo o poder. Mas o fato de eles realizarem tais obras em nome de Jesus, e a consequência é que as coisas eram realizadas porque era o nome de Jesus, não quer dizer que eles eram verdadeiros cristãos. E Jesus vai dizer a eles: viu, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Vamos ver se você guardou bem. Você lembra o que é iniquidade? Se você esqueceu, que o Espírito Santo deu uma lapada, não é para você esquecer disso. O que significa iníquo? A pessoa iníqua. Vamos lá, irmão, tenha coragem. Vamos lá, refresca a memória aí. Como que é? Está... Aline? A pessoa que vive em iniquidade, o termo iniquidade não é para... O termo iniquidade não é para o ímpio, é para o cristão. Esse termo iníquo é para cristão. A pessoa em iniquidade, lembra, eu vou deixar você falar. E o pecado consciente. Aí Jesus vai dizer: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apartai-vos de mim, vós que praticais Apartai de mim, vós que fazem as coisas no meu nome, mas estão em pleno pecado. Eu não recebo, não tem intimidade comigo. Vocês fazem as coisas no meu nome, praticam as coisas no meu nome, as coisas acontecem, mas vocês fazem em iniquidade. Até arrepiei agora, misericórdia. Então, não se iluda com o fazer, se preocupe em ser. Jesus está dizendo: viu? Não, Senhor. Quem é vocês? Apartai de mim, porque eu não vos conheço. Porque todos os feitos de vocês não foram feitos de conformidade com a minha vontade. Vocês não têm intimidade comigo. É isso. É muito sério e é muito forte isso aqui. Então Jesus, ele vai mostrar nesta última sessão a atitude do homem sábio e do homem tolo em relação aos ensinamentos de Jesus. E é uma ilustração absolutamente necessária, de necessidade de fazer a vontade de Deus. É uma ilustração necessária. Então ele mostra a necessidade de fazer a vontade de Deus, isto é, o que Ele nos disse para fazer. Então Jesus queria que os seus ouvintes não apenas ouvissem, mas também praticassem o que Ele lhes havia dito em todo o sermão do monte. Quem pode abrir para mim Lucas 6,46? Leia para mim lá e diga para mim o que está escrito. Pode ler bem alto, Lucas 6,46.
Isso, por que me chamais Senhor, Senhor, e você não faz o que eu mando? É muito sério quando você diz assim: eu amo a Deus. Ama? Amar a Deus é fazer a vontade de Deus. Amar a Deus é odiar o pecado que me rodeia. Amar a Deus não é andar de braço dado com o pecado. Amar a Deus não é andar de braço dado com as minhas satisfações carnais. Você não ama a Deus se você faz isso. Quem ama a Deus, faz a vontade de Deus e teme em ferir a santidade de Deus. Então você não ama a Deus. Você faz a vontade de Deus? No estudo eu posso fazer uma pergunta retórica como essa. Uma pregação não, mas no estudo bíblico eu posso fazer uma pergunta retórica para você. Se você ama a Deus, por que não obedece a Deus? Se você ama a Deus, por que você não ama o mandamento de Deus? Se você ama a Deus, por que você anda de braço dado com pecado consciente? Sabe que é pecado, sabe que está errado, porque Deus vai tratar a tua consciência. O Espírito Santo acusa a tua consciência e você sabe que a tua consciência te condena. Então você não ama a Deus. O encerramento do Sermão da Montanha, Jesus dizia, é como se Jesus dissesse assim: pronto, ouviram agora? Agora eu vou mostrar para vocês qual é o resultado daquele que ouve, o que pratica. Então Jesus adverte então nesta parábola que a profissão de fé sem a consequência da mudança no modo de viver, ela é vazia. Ela é vazia. As meras obras por si mesmo não salvam. O que Jesus vai mostrar é que as obras em si mesmas elas não salvam, porque as obras de muitos estão em iniquidade, e não é por causa das obras que seremos salvos. O apóstolo Paulo diz que a fé sem obra é morta, e a obra sem fé também é morta. Uma precisa estar ligada à outra, e que não é pelas obras que seremos salvos. Então antes disso, de pensarmos disso, é necessário que tenhamos um relacionamento genuíno com Jesus, e é isso que ele vai apresentar, porque no dia do julgamento muitos dirão: Senhor, Senhor, e muitos naquele dia apelarão por aquilo que fizeram. Não é o mundo aí fora, não é o ímpio. Muitos que se diziam crentes e que frequentavam a igreja frequentemente, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu fiz tanta coisa no teu nome. Jesus vai dizer: muito bem, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticai e vivei em iniquidade. Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Vou dar um conselho para você: não adianta nada você aprender a ouvir e não praticar. A palavra dura não é do dirigente da igreja, a palavra dura não é da mesa de oficiais para você. A palavra dura você vai ouvir lá no céu, é lá que você vai ouvir uma palavra dura. Se você acha que a palavra é dura, dura é quando você ouvir Jesus dizer da boca dele: apartai de mim, porque eu não vos conheço. Aí você vai ver o que é duro. Você acha que está difícil para você? Você acha que a mensagem aqui está dura? Ai, o dirigente está batendo, ai meu Deus do céu, ai eu não admito. Admita o seu pecado, admita a consequência, admita a sua iniquidade e está tudo tranquilo. Jesus vai dizer: apartai de mim, porque eu não vos conheço. Agora nós vamos ver aqui dentro do texto a questão que Jesus dá esse encerramento. Nós vamos ver algumas características que diferenciam os dois construtores e a maneira como foi construída as duas obras. Nós vamos ver aí o primeiro construtor,
todo aquele que pois que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, ou seja, um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus então ele descreve a pessoa que ouve as suas palavras e as põe em prática, ou seja, é o que age baseado no seu ensinamento, baseado na sua instrução. Jesus coloca esta pessoa como sábio. Jesus declara essa pessoa como sábio, ou que vive de acordo com os seus ensinamentos, como um homem sábio. Então este é o retrato do primeiro construtor, este é um retrato do primeiro dos dois construtores, pintado por Jesus nesta parábola. Esse construtor é descrito como um homem sábio por construir a sua casa sobre a rocha, como resultado da chuva que provocou o transbordar dos rios, e os fortes ventos que vieram contra a sua casa não puderam derrubá-la, mas com essa casa conseguiu resistir uma forte tempestade. Agora, como que ela não ruiu? Como que ela não veio abaixo? Veremos a base dessa construção. Ele diz que os dois construtores que Jesus então enfatiza, eles construíram as suas casas no mesmo local constroem as suas casas. Ambos construíram as suas casas num vale que contém um leito de rio, e que durante a estação de estio este leito fica seco, ou quase seco, de modo que não oferece risco algum a nenhuma das casas. Entendendo também que na época na Palestina, quando se constrói uma casa, é preciso pensar com antecipação, é preciso analisar com antecipação. Por quê? Porque no verão os rios geralmente secavam e deixavam o seu leito arenoso e vazio na Palestina. Jesus ele toma a cultura da época para ilustrar essa parábola. Então nessa época, no verão, os rios geralmente secavam e deixavam seu leito arenoso e vazio. E há muitos terrenos que no verão são também lugares aprazíveis e sombreados, mas que no inverno, depois das chuvas de setembro, o rio seca e se converte em esmagadoras correntes de água, ou seja, o rio seco se converte em esmagadoras correntes de águas na época. Então, e procurando então um lugar para construir a sua casa, a pessoa poderia achar que um desses terrenos baixos e arenosos, protegido dos ventos e do sol, era o lugar apropriado para a construção. Então as pessoas que iriam construir suas casas, eles poderiam cair na ilusão que esses lugares arenosos, secos, seria o melhor lugar para se construir a sua habitação, devido da sombra do lugar, devido dos ventos daquele lugar. Mas não, era o pior lugar para se construir. Mas se essa pessoa não fosse precavida, se não daria conta de que sua casa estaria sendo construída justamente num leito seco de um rio que tem a duração de uma estação, e que no inverno a água desentregaria, portanto, construir então uma casa neste lugar assim, sem cavar até a rocha, era preparar-se para um desastre. Era para se preparar pelo pior, uma vez que as casas da época de Jesus, não eram construídas de forma tão sólida quanto as construções dos dias atuais. E você vai ver isso quando nós vemos os ladrões que tinham a oportunidade na época de Jesus, das casas que eram construídas, eles tinham a oportunidade de cavarem as paredes e entrarem dentro das casas. Tamanha fragilidade das construções da época de Jesus, então o ladrão fazia uns buracos na parede e conseguiam saquear tudo que tinha dentro da casa.
Você deve lembrar também daqueles homens que levaram um coxo, que passaram esse coxo por cima do telhado, para você observar o tamanho da fragilidade das construções da época de Jesus. Então, falando de construção na época de Jesus, deveria ser uma coisa bem precavida e bem pensada, porque tudo dependia então do alicerce. Então, indubitavelmente, o primeiro construtor, então, ele é sábio e precavido. Ele percebe então que a estação seca não durará muito tempo, mais do que 3 meses, e que as fortes chuvas e os ventos virão com ímpeto contra a sua casa, e ele será completamente inundada e destruída. O precavido, ele se precavê com isso. Jesus está usando essas linguagens para mostrar isso. O sábio, o prudente. Então, por isso, o primeiro construtor se prepara para evitar este grande infortúnio. Ele se prepara para enfrentar esta grande catástrofe. Antes de construir a casa, ele remove a terra solta e cava até encontrar a rocha. Assim ele assenta o alicerce na rocha, ou seja, ele constrói a sua casa sobre um sólido e firme fundamento. Então você precisa perceber aqui na instrução de Jesus, que Jesus está mostrando, que Jesus quer nos falar nesta noite, aqui há um trabalho, há uma atenção para tudo aquilo que eu estou fundamentando, há um trabalho árduo, há um trabalho que exige tempo meu, que exige a minha atenção, que exige a minha preocupação. Jesus está falando da parábola: ei, vocês precisam dar atenção de tudo aquilo que eu venho ensinando a vocês. Vocês precisam colocar em prática, para que vocês fundamentem a vida de vocês numa rocha, na rocha que é Ele, que é Cristo, para que vocês saibam, quando vier a tempestade, as lutas, as perseguições, as tribulações batam em vocês, e vocês permaneçam firmes. Nós vemos o resultado da construção deste sábio, que após um período significativo de trabalho e árduo, tendo de cavar o chão bem fundo até encontrar o firme alicerce, para servir como base para construir a sua casa, o primeiro construtor, então, depois de terminado todo o seu trabalho, ele vai então desfrutar de segurança e tranquilidade pelo resultado de ter construído a sua casa sobre um sólido fundamento. Então as chuvas, os fortes ventos não poderiam destruir a casa, por ela estar construída sobre a rocha. É o que Jesus exatamente diz: se você ouvir as minhas palavras, todo aquele que ouve, todo aquele que pratica, é como um homem sábio, precavido, analítico, atencioso, e que se preocupa com o fundamento da sua casa, onde ele irá construir toda a sua história, toda a sua vida. Ela vai depender da vida sólida e aonde ele está construindo a sua casa. O que você precisa observar dentro disso, desta parábola, é que os ventos e as tempestades virão para as duas construções, a luta, a prova. Ou você acha que é só você que passa a prova? Ou você acha que o ímpio também não passa a prova? Passa. O ímpio também não tem luta, dificuldade? Tem. A diferença é aonde o ímpio está consolidando a sua vida, e a diferença é do cristão, aonde ele está fundamentando a sua vida. Essa é a grande diferença. Jesus está mostrando que todo aquele que ouve, pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado com este homem que depois de ter construído a sua vida em Cristo, que é a rocha, este homem que então poderá desfrutar, ele poderá desfrutar daquilo que ele construiu, ele poderá desfrutar
desfrutar, ele poderá ter segurança, ele poderá ter tranquilidade. O mundo vai de mal a pior, o mundo está afundando, mas este que construiu a sua vida, este que ouviu e praticou a palavra de Deus, ele está firme, ele está seguro, ele está feliz, porque a vida dele está sendo fundamentada na palavra de Deus, no ensinamento de Jesus. Você já viu crente desesperado? Já viu crente desesperado e até afrontar a Deus, blasfemar contra Deus? Você já viu? São crentes imaturos. Já viu crente desistir facilmente? Já? Você já viu crente ficar olhando para a vida do ímpio, esquecer da dele, que ele precisa fundamentar a vida dele? Já viu? Salmista fez isso. Começou a olhar para a prosperidade do ímpio, que o ímpio não acontecia nada de mal para ele. Deus falou assim: deixa eu te mostrar o final deles. Quando Deus mostra o final do ímpio, o salmista volta para trás e diz: perdão, Senhor, perdão. Como é que está a sua vida, irmão? Está fundamentada onde? Como é que está a sua vida? Está praticando? Em vez de nós falarmos para Deus por que não me abençoa, fala: Deus, fala para mim por que o Senhor não me abençoa, o que eu fiz? Como é que está a tua vida espiritual? Desejo, ama a Deus mesmo? Quem ama a Deus, deseja estar na casa de Deus. Lembra da figura que eu coloquei lá no grupo? Nossa, você ama a Deus? Então você deseja estar na casa de Deus, não é para fora. O primeiro lugar que você quer estar é na casa de Deus, se você ama a Deus. Os outros lugares, terceiro, quinto, sexto, sétimo, 10º plano. Primeiro está na casa do Senhor. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A sua alegria está fundamentada em quê? Você é sábio ou é tolo? E se Deus permitir a tempestade bater agora em você, você fica de pé? A forma que você receberá e responderá a isso vai demonstrar e denunciar aonde você está fundamentado. A pessoa que ouve as palavras de Jesus e a pratica é o construtor sábio. A casa construída sobre a rocha representa a vida alicerçada em Cristo e no Evangelho. A tempestade denota as provas da vida, as adversidades. Estar alicerçado em Cristo e viver e praticar a sua palavra denota que as adversidades, denota que as tentações, perdas, enfermidades e tantas outras coisas vai demonstrar aonde você está fundamentado. Vou repetir: você ama Deus? Ai, como eu sou tentado, irmão. Ai, eu sou tão tentado, Não há prova. Cristo não te dará prova que você não possa suportar. Paulo disse: fuja. Ou ele falou: vai de encontro, enfrenta no peito. Fuja da aparência do... Ele está falando de ser de encontro, abraçar. Vai querer enfrentar o mal, você vê se ele não te derruba. Ele fala: fuja. Paulo diz: corra. Não vai abraçar o mal, foge do mal, porque o mal vai te destruir. Então, se a minha vida está fundamentada em Deus, eu enfrentarei as adversidades, eu enfrentarei as tentações, as perdas e enfermidades e tantas outras coisas, se eu ouvir a palavra e praticá-la. Quer dizer alguma coisa, presbítero? E praticá-la. Vocês querem dizer alguma coisa? Se não quiser dizer nada, fala ai, pelo menos, né? Ai, ai, ai. Eu tô apanhando também, viu, irmão? Fica tranquilo. Tive que ler, reler, apanhar 2 vezes, aí, né? Pá. Lê de novo, pá. Qual que tem sido sua tentação, sua provação? Está querendo parar? Está querendo desistir?
Então veja onde você está fundamentando sua vida. Veja quem é o seu Deus. Porque tudo depende de pôr em prática o que Jesus disse. Então somente é sensato ou sábio aquele que transpõe a palavra do Senhor para a vida prática. Chaplin, ele diz que, ou ele salienta que os dois aspectos, ouvir e praticar, sempre andam juntos. Então nesse ponto é que falhavam os falsos profetas, e que os falsos discípulos fingiam fazer, e é isso que os autênticos discípulos devem fazer: ouvir e praticar. Então eu vou deixar bem claro para você uma denúncia bíblica: aquele que ouve e não pratica é falso discípulo, ele nunca foi. Aquele que diz que ama a Deus e não faz o que Deus manda, ele nunca amou, é falso. Você pode vir com todo argumento para mim, ser humano, sou pecador também, eu entro nessa. Mas para Deus, diante da palavra de Deus, não tem argumentação. É falso. Então existem muitas pessoas nas igrejas que ouvem os ensinos de Jesus, porém não colocam nada daquilo que aprenderam em prática. E se dissermos que somos cristãos, temos essas duas obrigações: ouvir e praticar, que se resume na palavra obedecer. E alguém vai dizer assim: ai, como a minha vida está ruim, ai, que a minha vida está dando tudo errado. A gente ouve, o que mais ouve é da boca de crente essas coisas, não é, irmão Lália? O que mais a gente ouve é da boca de crente reclamando: a minha vida está ruim, que a minha vida não vai nada para frente, ai que Deus não sei o que, ai porque Deus não sei o que, ai porque minha vida está difícil, ai porque é isso aqui. Ele arruma um monte de argumentação, mas ele não vai para o espelho olhar para a vida dele, como é que ele está diante de Deus. Aí fica perguntando por que a vida dele não está bom. Aí a vida dele não está bom, o universo está ruim, a igreja é ruim, todo mundo é ruim, ninguém está bom para ele. Só que ele esquece de olhar para a vida dele, que ele não pratica o que ele ouve, que ele não obedece a Deus, que ele mente dizendo que ama a Deus, canta que ama a Deus, mas na sua vida prática ele mente. Ele está dizendo assim para Jesus: Jesus, eu sou um mentiroso, viu? Qual é o maior desafio nosso como igreja? Aqui dentro das quatro paredes? Quem é que se ilude aqui com o irmão que está do seu lado aí? Você se ilude com ele aqui dentro, 2 horas? Você acha que ele demonstra para você que ele é um cristão? Nossa, aquele ali... É depois daqui, ó. É depois que acabar esse estudo, é depois que acabar a pregação, é no dia a dia dele. Ah, como eu queria ser um bichinho que voasse. Eu queria lá no seu trabalho para ver como é que você vive lá durante o dia, como é que é a sua postura como crente lá dentro. Ah, como eu queria estar dentro do carro com você, bem, bichinho pequenininho, só para ver como é que você é no trânsito. Mas eu tenho uma boa notícia: Jesus está lá com você, Jesus está diante de você lá no seu trabalho, dentro do carro na hora que você está no trânsito, dentro da sua casa quando você está tratando com a sua família, com seus filhos. Jesus está diante de você, Ele está diante de mim e de você nessas horas. A nossa vida continua daqui para lá, e a nossa vida que vai dizer se a nossa vida está fundamentada ou não. Então existem muitas pessoas dentro das igrejas que dizem, mas o Salmo 119, versículo 60 diz: apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Agora o segundo construtor, Jesus destaca agora esse segundo construtor que ouve as suas palavras e não a põe em prática. Olha comigo: e caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, um homem louco que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa,
e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Não é pequena não, é grande, grande, catastrófica a sua ruína. Jesus então destaca agora a pessoa que ouve as suas palavras e não as põe em prática, isto é, o que não age baseado na sua palavra, ou que não vive de acordo com o seu ensinamento, como um homem tolo, em outras palavras, um homem sem entendimento. Aqui a palavra é homem e mulher, o sentido aqui é homem e mulher, é uma pessoa, um homem ou uma mulher sem entendimento, sem entendimento. Mas todavia o segundo escritor, ele é como um homem sem bom senso ou sem discernimento, porque construiu a sua casa sobre a areia. É uma pessoa, é uma mulher, é um homem sem senso, é uma pessoa que construiu, ou uma pessoa sem discernimento. Irmão, você já deparou com uma pessoa sem discernimento? Ah, como que essa pessoa é difícil, irmão, ela não discerne nada. Ah, como é difícil. Vai, aconselha uma pessoa sem discernimento para você ver se não vai levar 2 pedradas no meio da cabeça. Ah, que dureza, irmão. A pessoa sem discernimento é uma tristeza, porque Deus, na sua santidade, nada fica encoberto diante da sua santidade, mas é só Ele que não vê. O perigo já aporta, mas Ele não vê, é sem discernimento. Jesus vai colocar esse homem sem discernimento, que não vê o perigo que está ocorrendo, porque ele quer construir a sua casa em cima da areia. Ele não quer ter trabalho de cavocar bem fundo para fundamentar o alicerce. Aqui está o tio Li, aqui, presbítero Ageu, que vai trabalhar nas construções das obras. Ele sabe disso, que vai ter que ter um bom alicerce para construir igreja, não vai, presbítero Ageu? Tem que ter, tem que analisar o terreno, se não tem mina ou tem mina, não é isso? Se tem raízes de árvore que futuramente possa trazer problema para a estrutura da construção, é isso ou não é? Tem que saber de tudo isso. Não é chegar lá no terreno, compramos um terreno, vamos construir. Não, senhor. Precisa haver toda uma análise, uma sondagem, a palavra correta. Mas o insensato que não tem discernimento, ele não sonda nada, ele não se preocupa com aquilo que ele está fazendo, ele não percebe o perigo que ele está ocorrendo. Irmão, vou dizer uma coisa para você: tome cuidado para você não entrar no quadro do insensato, porque você está correndo sério perigo. Já viu aquele ditado popular que uma hora a casa cai? Ela é bem colocada aqui agora, uma hora a casa cai. Toma cuidado aonde você está fundamentando a sua vida. Cuidado, tenha discernimento. Ah, eu não tenho, peça ao Senhor que Ele te dá. Cuidado, não faça as coisas assim não, sem pensar, sem discernir, sem analisar, é de Deus ou não é, será que Deus está ali, será que Deus não está, Deus se agrada, eu estou ferindo a santidade de Deus. Toma cuidado, porque uma hora a casa cai. Toma cuidado. E aí Jesus, ele destaca essa pessoa como um homem tolo, como um homem sem discernimento, porque construiu sua casa sobre areia, e como resultado pela falta de sabedoria. Choveu, então os rios transbordaram, o vento soprou contra a casa, e a casa caiu e foi totalmente destruída, porque esta casa não resistiu à forte tempestade e ruiu. Assim a vida de muito crente, assim a vida de muita pessoa que diz Senhor, Senhor. Infelizmente, isso é lamentável. Assim você descobre o falso, o verdadeiro. Pega desde o capítulo 5 tudo que Jesus ensinou, tudo que nós ouvimos, é muita coisa. Como é que eu vou conseguir isso, irmão? Peça graça para Jesus, meu irmão.
Ame a Deus e você fugirá do mal. Ame a Deus e você vai procurar praticar a vontade de Deus. Ame a Deus e você viverá e experimentará da graça de Cristo. Então é possível você construir a sua casa na rocha. É possível a tentação vir, é possível a luta vir, é possível a tempestade vir, é possível as enfermidades chegar, é possível todo esse mal vier sobre nós, e nós permanecemos firmes, porque estamos sendo alicerçados na palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Existe mágica para isso? Não. Existe prática, tem que praticar. As pessoas olham para as pessoas, acham que são super crentes, né? Acham que as pessoas não vão errar, não vão pecar. Vão sim. Se elas não fundamentar a vida e não praticar a sua vida cristã, elas vão falhar sim, e as suas falhas serão notórias. E o que Jesus está falando aqui não é do pecado como pecadores que somos, cometemos todos os dias, levantamos pecadores, dormimos pecadores, mas acordamos justificados e dormimos justificados. É isso aqui que Jesus está falando, é o pecado da negligência que está inserido aqui, é o pecado de eu conhecer e não fazer, é o pecado de eu saber e eu não praticar. É esse pecado que Jesus está dizendo aqui. A ruína é disso, é de eu saber fazer alguma coisa. Olha os filhos pequenos aí, o papai não avisa, não vai fazer isso, porque senão vai ter uma cintadinha. O chinelinho havaiana, não é aquela havaiana de madeira não, é havaiana de borracha, tá? Mas o pai não avisa, aí quando não obedece, aí tem uns engraçadinhos que perguntam, mas por que você vai bater? É o pecador, é o pecador. Por que eu estou sofrendo, Jesus? É a mesma coisa da criança. Por que a senhora vai me bater? Ué, já esqueceu o que eu falei para você? Não faça. Aí o pai vai lembrar que fez, mas vai ter que dar a chineladinha, não vai? Vai. E você acha que o que você fez, Jesus não vai cobrar a consequência? Vai. Ele vai te avisar. Eu te lembrei, meu filho, eu falei, não falei? Na minha palavra eu te instruí, por que você não ouviu? Ai, Senhor, que eu não sabia. Não, você sabia. Sabia. A base da construção desse homem insensato, a base dessa construção, a palavra nos mostra todos os detalhes da maneira em que cada um dos dois homens construíram as suas casas. E nisso então, no entanto, a gente tem um paralelo desta parábola também relatada por Lucas em seu evangelho também, onde é relatado detalhes imprescindíveis sobre esta parábola. No evangelho de Lucas, o capítulo 6, o versículo 48, é mencionado que um detalhe sobre o modo em que o homem sábio construiu a sua casa, que já falamos acerca disso anteriormente. Lucas diz a respeito do primeiro construtor, que ele cavou bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. Sobre o segundo construtor, é dito no versículo 49, que ele construiu a sua casa na terra, porém sem o alicerce. Se examinarmos então, meus irmãos, atentamente a passagem, iremos perceber dois erros que o segundo construtor cometeu. Primeiro, os dois erros que o segundo construtor cometeu. Primeiro, ele quis evitar o trabalho árduo. O segundo construtor não queria trabalhar. O segundo construtor, ele não queria cavar fundo o chão até a rocha, a fim de alicerçar a sua casa firmemente. Ele constrói então a casa na areia, ele não quer ter trabalho. A vida cristã é trabalho, a vida cristã é perseverança, a vida cristã é renúncia, a vida cristã é abandono dos nossos desejos, a vida cristã é luta. O reino dos céus é tomado à força. Não é assim não. O reino de Deus não é assim não. É dizer, eu sou gospel, eu sou cristão, eu sou evangélico. Não é isso não. Isso aí não quer dizer nada. O que vai dizer é a sua vida alicerçada
Ser cristão ou pequeno Cristos é a pessoa olhar para você verdadeiramente, ali vai um discípulo de Cristo, não só de palavra, mas com ações. Ele é verdadeiramente, ou pode dizer como o apóstolo Paulo, literalmente falando, dizendo: eu trago no meu corpo, ninguém me atormente, ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ninguém fale contra mim, porque eu trago no meu corpo, trago na minha vida as marcas de Cristo. A primeira coisa que ele quis é evitar o trabalho. Meu irmão, se a sua vida cristã for uma vida artificialmente, sem trabalho, sem dedicação, sem perseverança, sem abandono dos seus desejos, meu irmão, sinto muito te dizer, você não quer trabalho, entrou para o reino entrou para um reinado errado, porque Jesus começa seu sermão no capítulo 5 dizendo: bem-aventuranças são os súditos do reino. E se você quiser ser súdito do reino, vai ter que trabalhar, tem que trabalhar. Jesus está mostrando: o segundo construtor não quis trabalhar, o segundo construtor preferiu a maneira fácil de construir a sua casa. Vai levando a vida mesmo do jeito que está bom, maneira fácil. Eu vou para a igreja quando dá. Irmão, tem estudo bíblico, vamos lá quando der eu vou. Hoje eu tenho um negocinho para mim ir. Irmão, domingo é o culto do Senhor, vamos adorar. Não tem problema, no outro domingo se der eu vou. Primeiro as minhas coisas, afinal de contas eu trabalho a semana inteira, então eu preciso viajar, eu preciso descansar, irmão. Deixa para depois. Irmão, vamos participar da escola bíblica dominical, vamos aprender sobre missões. Vou nada, para que isso? Não preciso. É vida fácil cristã, não quer ter esforço. Você acha que eu vou levantar cedo para estar 9 horas na igreja, já trabalho a semana inteira? Você acha que eu vou fazer isso? Vou nada, irmão. Domingo é meu descanso, não quero ter trabalho. Aí fica mais um dia sem aprender. Vou terça-feira nada, de semana, olha o calor que está, vou nada, vou chegar do trabalho 6 horas da tarde, 6:30 da tarde, vou ainda para a igreja para ficar ouvindo aquele irmão falar lá do meu pecado, ficar apresentando o meu pecado. Vou nada. Vida fácil cristã. E quando alguém, pelo amor de Deus, quando alguém chegar do teu lado e buzinar no teu ouvido, não vai lá ouvir não faz isso não, repreenda ele em nome de Jesus, porque esse que é vida fácil, que é vida cristã fácil. A vida cristã nos convida para uma vida difícil, de luta, de perseverança, mas de vitórias, e que a consequência é tranquilidade na alma e no espírito. Pode o mundo cair, mas ele crê que o Senhor, por certo, como Jó disse, se levantará ao teu favor, meu irmão. Então custe o que custar, lute para alicerçar a tua vida no Evangelho de Cristo. Lute, que vale a pena. A segunda coisa que ele errou é que ele agiu de maneira imprudente. Aqui eu vou encerrando. Ele agiu de maneira imprudente. O tolo construtor não se preparou em pensar o que poderia acontecer com o lugar que havia escolhido para construir a sua casa. Ele não pensou que viria o período da chuva. Ele não pensou, então, a primeira coisa é que ele queria o trabalho fácil, a segunda é que ele foi imprudente. Você precisa vir na igreja com um propósito, trazer seu filho com um propósito. Qual é o propósito que eu quero atingir? Eu preciso analisar tudo. Nós que somos pais, nós precisamos analisar em que construção os nossos filhos estão sendo alicerçados. Isso cabe a nós. Nós precisamos analisar os nossos filhos dia a dia, para ver se a vida deles está sendo alicerçada em Cristo. É a nossa responsabilidade. Precisamos analisar isso, e assim seremos um bom construtor, seremos sábios, se analisarmos e dermos ouvidos. Assim como o segundo construtor, existem muitos crentes que pensam apenas no presente. É gente que vive satisfazendo o seu ego, é gente que vive para o agora, mas é o agora sem Deus. Tem muito crente assim, que vive o agora, que faz agora. Não, o importante é a minha satisfação pessoal. Importante é aquilo que eu vou fazer para mim. Quero que você abrace a camisa da missão esse ano. Tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho, é através de você que eles vão ouvir.
Como esse falso construtor, insensato, imprudente, há muitos crentes que querem aproveitar a vida e os prazeres do pecado. Está cheio de crente assim: vou aproveitar a vida, os prazeres do pecado, vou me lambuzar nele. Você acha que uma pessoa dessa, ela está preocupada com o reino de Deus? Sim ou não, irmão? Vamos lá. Um dia eu vou sair daqui, você vai falar assim: nossa, apanhamos bastante, mas como ele está fazendo falta? Você acha que a pessoa que está lambuzando no pecado, que quer viver a sua própria vida regalada, você acha que ela está preocupada em ter comunhão uns com os outros? Sim ou não? Presbítero Ageu, diga. Cartilha do crente. Muito bem. Está ouvindo tudo. Não acreditava. Os dois estão na igreja. Os dois fundamentos. Bate e tomba. É muito sério isso aqui. Eu quero que você analise a sua vida aqui hoje. Toma uma atitude. Que nós possamos tomar uma atitude diante de Deus, diante da sua palavra hoje, irmão. Tenho desejo, não tenho desejo não de querer fulminar o seu dirigente, porque falou a verdade para você. Tenho desejo de ser melhor crente. Tenho desejo de as pessoas olhar para você e ver a luz de Cristo na tua vida. Não tenho desejo de querer ficar com ódio ou com raiva, mas tenho desejo de ser verdadeiro diante das pessoas aí fora. Você tem que ficar com raiva do pecado que te rodeia. Você tem que ficar com raiva do pecado que está acabando com a sua vida. Você tem que ficar com raiva porque o diabo está rindo da tua cara. Ou não? Você tem que ficar com raiva da vida mesquinha, pobre, miserável que você está vivendo, sem a graça de Deus por causa do teu pecado, porque insiste em alimentar o pecado e alimentar a própria vida. O seu egocêntrico está maior do que você, já te engoliu. Acorda, porque Jesus diz: a ruína vai ser grande. Em cada decisão que tomamos na vida, há uma perspectiva de curto alcance e outro de longo alcance. Feliz é o homem que nunca troca o bem futuro pelo prazer presente. Feliz é o homem que vê as coisas não à luz do momento, e sim à luz da eternidade de Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. Os dois construtores, assim como as duas casas que foram construídas no mesmo lugar. O hino, vem o grupo de louvor para vir, para a gente já cantar esse louvor. Está fundamentado no nosso ensino, os dois fundamentos. Os dois construtores, assim como as duas casas que foram construídas no mesmo lugar, são iguais por fora. São iguais por fora, tio Li. Se parecem. A diferença é quando a luta, a tentação, prova, a enfermidade vem. Aí você vê a diferença. É somente por meio das provas, da tribulação, das tentações, das perdas, das enfermidades, e de acordo com o contexto desse versículo 22, onde o Senhor Jesus afirma que muitos me dirão naquele dia, uma expressão referente ao dia do juízo, é que será manifesto e comprovado quem é o verdadeiro e o falso crente.
Construir a casa sobre a areia significa construir uma vida sem profundidade, sem firmeza, fraca e temporária, uma falsa vida cristã que certamente irá desabar. Como Judas Iscariotes não permaneceu em Cristo, assim o falso crente também não permanecerá nele. Por outro lado, construir a casa sobre a rocha é construir uma vida cristã profunda, firme, forte e permanente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, tome isso como conselho de Cristo para você nessa noite. Faça valer a pena aquilo que você aprende, ouça e pratique, para que você não seja contado como os falsos, como falso profeta, como falso crente. Que possamos atentar para isso.